Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Oportunidades e hoje a nossa conversa é sobre carreira profissional, como se tornar mais capacitado para o mercado de trabalho, como desenvolver o espírito empreendedor, liderança, atitude. Para falar sobre isso e mais assuntos relacionados à carreira profissional, eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Primeiro, eu apresento a Luísa Bazzoni, psicóloga, analista de recursos humanos do IEL, que é o Instituto Educacional Evaldo Lodge, da Findes. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Convite. Ok, muito obrigado. E com a gente também, eu quero apresentar José Vieira Neto, ele é analista de negócios da Unidade de Inteligência e Novos Negócios do IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, como eu já disse, lá da Findes. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Sobre este assunto, carreiras profissionais, nós estamos começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Para a gente começar, eu queria relatar aqui um assunto que nós já discutimos aqui um certo programa que nós fizemos, sobre a dificuldade que os jovens têm hoje, principalmente aqueles que estão decidindo a sua carreira profissional. Eles têm essa dificuldade, né, de escolher a profissão futura. Existe algum caminho, na opinião de vocês, menos penoso para essa pessoa, esse jovem, decidir por essa carreira? Eu pedi para a Luísa iniciar. Certo. Na verdade, o que a gente observa muito, Guilherme, são os jovens antenados com a área da comunicação, com a área da tecnologia, mas deixam de utilizar essa ferramenta a seu favor. Porque a gente percebe que redes sociais, a gente percebe que dentro das redes de telecomunicações, até dentro das instituições de ensino, né, onde eles estão inseridos, eles conseguem buscar informações positivas para definir uma carreira profissional. Então não adianta só você usar a rede social para postar foto, né, para as baladas, você consegue usar isso a seu favor. Tem muita informação ali dentro para mostrar o mercado de trabalho, como é que ele se comporta. Hoje em dia até as empresas, né, estão utilizando muito da ferramenta, então você consegue buscar até mesmo o perfil, o que as empresas estão querendo, né? Então ele pode utilizar isso a seu favor para ter esse caminho menos penoso, né? E José Vieira, o que diz a respeito disso? Você que trabalha mais essa questão de novos negócios, né? Existe um caminho melhor também, assim, um caminho além desse, de ferramentas online que a gente pode mostrar para esses jovens? Bom, hoje, Guilherme, a gente tem que entender um pouquinho o movimento da inserção de um novo talento no mercado de trabalho, né? Sobretudo também no contexto econômico nacional que a gente vive atualmente. Há notório desinteresse por parte dos jovens em se inserir ou se prepararem para funções mais clássicas e operacionais, no nível mais operacional, por exemplo, da indústria ou do próprio setor de serviços, né? Com o advento aí como a Luísa colocou, de mídias sociais, com o advento da tecnologia, né? As funções mais com característica inovadora, com característica que tem, digamos, a informação, a tecnologia por trás delas, estão chamando mais atenção. Que, teoricamente, né, tem aí, digamos, uma aspiração de uma remuneração melhor, de uma satisfação pessoal para o jovem, né, que está se inserindo no mercado um pouco maior. Ou seja, hoje, para eu passar 8 horas por dia numa fábrica, numa função um pouco mais operacional, mais repetitiva, há menos motivação, de repente, para um novo talento se preparar para esse posto de trabalho. Divide aí o caso de algumas indústrias, né, de transformação, estão aí com carência de profissionais para suas funções um pouco mais básicas, né? A carência, apesar de ter um movimento aí de certa recessão aí do setor produtivo, né, que tende a crescer um pouquinho agora, né, não reagiu um pouquinho aí nos últimos meses, mas ainda vive uma baixa. E até mesmo porque a recessão é agora, mas não é para sempre, né? Sim, tem que exatamente. ter a visão de mercado lá no futuro logo, né?
Isso aí. E como é que o Instituto Evaldo Lodge se comporta diante disso? Aliás, eu gostaria que vocês explicassem para o nosso telespectador o que é uma entidade, né, educacional dentro do sistema FINDES, Instituto Evaldo Lodge. Como é que funciona, se insere no comportamento desses jovens para lançar para o mercado? Vou deixar você O José Vieira pode do Instituto. O IEL ele é uma entidade que nasceu um pouquinho mais de 40 anos atrás, mais precisamente em 69, e ele nasceu criado por SESI e SENAI, né, que são os mantenedores principais do IEL, com a ideia de que o Instituto, na época, suprisse uma função que era conectar o ensino com o setor produtivo. Então, o IEL ele nasceu com a ideia dessas duas instituições de fortalecer essa função, né? Uma está ligada à educação profissional, o SENAI, né? E a parte de tecnologia, e outra está ligada à educação básica, saúde, né? E saúde, segurança do trabalho e responsabilidade social, mais voltado para o trabalhador da indústria. E essa função um pouco de conexão, de inserção do jovem talento na indústria, ela ficava um pouco sem, digamos, atenção. Então, o Instituto ele foi criado com essa missão. Então, nasceu o estágio. O primeiro negócio do Instituto foi o estágio, né, o chamado estágio supervisionado, né, de forma clássica, que hoje você já tem aí um forte viés do estágio para um programa de formação de novos talentos. O estágio no Brasil, no próprio IEL, tem enriquecido com uma veia forte de colocar o talento, mas preocupado com a carreira, né? O segmento da carreira daquele talento no mercado. E aí o IEL ele se expandiu... Dentro da indústria, né? Exatamente. E para o mercado, apesar de estar no sistema indústria, né, os olhos são para a indústria, mas a indústria ela não trabalha sozinha, né? Ela trabalha numa cadeia de valor, que você tem serviços, né, a montante e a jusante dessa indústria. Então, a atuação hoje ela se expande para o mercado em geral. Então, o IEL, com o passar dos anos, ele estendeu o seu posicionamento para atuar em dois eixos principais, que é o desenvolvimento de carreiras, onde você tem, basicamente, né, os programas correlacionados a estágio e programas de inserção de talentos nas empresas, e o viés forte também de educação executiva, educação em gestão e executiva, né? Capacitação em gestão e executiva. E no outro lado também tem o apoio às empresas, que é o eixo de desenvolvimento empresarial. Então, basicamente, são dois eixos hoje que o IEL trabalha, que é desenvolvimento de carreiras e desenvolvimento de empresas, certo? Em todos os casos, em todos esses dois eixos aí, nós estamos falando aí, né, numa sequência lógica de um jovem que entra, né, se conecta ao mercado de trabalho a partir de uma primeira experiência, né, de estágio. Ele tem a chance de se preparar, de se capacitar, né, em vários conteúdos e temáticas da gestão para melhor desenvolver competências específicas e transversais. E também, uma vez dentro da empresa, né, aquela organização ela vai precisar também se qualificar, desenvolver e ter um perfil inovador também para poder conseguir resultados satisfatórios. Recentemente vocês fizeram um fórum de carreiras aí, né? É a segunda edição que vocês estão fazendo, é um por ano, se não me engano, né? Exatamente. Nós temos imagens, inclusive, daí eu gostaria que vocês comentassem o que é esse fórum de carreira, o que mostra esse fórum de carreira. Ok, o objetivo do fórum, né, ele é trazer para o jovem o conhecimento, né, através da área, esse ano foi da área de tecnologia e inovação, né, está mostrando para esse jovem qual o caminho seguir, o que é a tendência, né, como ele pode se profissionalizar, desenvolver a criatividade. A área da inovação, igual o José Vieira disse, o Brasil ele anda um pouco carente, então ele precisa investir mais em inovação, que é o que as nossas empresas hoje também precisam. A gente vê essa necessidade, essa carência quando uma empresa solicita um estagiário. Então, o fórum ele vem para desenvolver esse lado do jovem, mostrar onde ele pode buscar os caminhos para ele se desenvolver mesmo, desenvolver a carreira profissional e ir para o mercado de trabalho. O interessante é que esse fórum não é só jovens do sistema FINDES, não, né? Vai gente de várias outras instituições, até da UFES. Na verdade, o fórum ele é aberto para qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente estudante, né? Também temos participação de profissionais. Então, ele só precisa se inscrever, né, no fórum e a participação é gratuita mesmo. Aí todo ano tem agora. Isso, exatamente. Exato, e é a nível Brasil, né? Esse é um evento também
proporcionado pela CNI, né, Zé? E aí ele tem essa interação em todos os estados da federação. E outra coisa, o José Vieira me falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, é bom frisar bastante isso, a questão do estágio supervisionado, porque a gente sabe que muitas empresas absorvem estagiários, mas não supervisiona, né? É quase que uma mão de obra barata, como muita gente critica aí quando não tem essa supervisão. Como é que é essa questão? Para explicar para o telespectador, o que é o estágio supervisionado, o que eles fazem ali dentro? Na verdade, existe uma lei de estágio, né? E esse estudante, ele precisa de um supervisor para acompanhar, porque ele está ali para aprender o que ele está conhecendo na instituição de ensino. Então, a parte teórica fica por conta da instituição de ensino e a parte prática fica por conta da empresa e desse supervisor. Então, esse estagiário, ele precisa ser acompanhado. Isso aí é questão legal, né? Então, o que o IEL faz é o quê? Faz todo um acompanhamento desse estudante, desse estagiário, né? Acompanha também, a gente faz o acompanhamento junto às empresas, a gente faz todo o acompanhamento legal, então a gente dá esse amparato tanto para o estudante quanto para a empresa, porque a nossa ideia é que o estágio seja a porta de entrada para o mercado de trabalho. E eu imagino aqui, quando é a indústria, esse estagiário, ele percorre todas as áreas da indústria? Depende. Ou não? Tem indústrias que já fazem mesmo um programa de estágio específico, onde ele tem o Job Rotations, que ele pode rodar em todos os setores da empresa. Quase um trainee. Exatamente, né? Então, cada empresa, ele escolhe um formato que mais se adequa, né? Então, assim, a empresa vai definir e a gente faz o processo seletivo e o programa de estágio de acordo com o perfil. Quantos por cento, não sei se você tem esse dado aí, mas eu vou perguntar, quantos por cento vocês conseguem absorver de estagiário para o mercado? Tem empresas, eu vou te dar um exemplo do IEL, né? O José Vieira aqui também foi estagiário, né? Do IEL, entrou como estagiário. Então, assim, vou te dar um exemplo do IEL, nós temos um quantitativo, acredito que umas 5 pessoas, né, que foram absorvidas, que estão até hoje com a gente, né? Isso. Que hoje continuam com a gente. O exemplo está aqui na frente, né? Exatamente. Então, vamos fazer um intervalo, estão me pedindo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades, até já. Estamos de volta com oportunidades. Hoje nós estamos falando sobre carreira profissional, como desenvolver, como buscar a carreira ideal para você, principalmente você que é jovem. Estamos aqui com 2 representantes do Sistema Findes, né? O José Vieira Neto, analista de carreira, de negócios, e a Luísa Bazzoni, que é psicóloga e analista de RH, Recursos Humanos, do IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, ali da Findes. Eu queria falar um pouco sobre inovação, criatividade, comprometimento com a empresa que ele está trabalhando ou estagiando. Essa questão da inovação, vamos falar primeiro sobre criatividade. A criatividade, o que leva uma pessoa a ser criativa dentro de uma empresa? Liberdade? Na verdade, a gente, quando faz um processo seletivo, né, a empresa ela traça um perfil. Você não fala, olha, Luiz, eu quero uma pessoa criativa. A gente vai aplicar uma dinâmica de grupo e tentar identificar se naquela dinâmica ele tem algum ponto que a gente consegue observar que é uma pessoa criativa, que vai desenvolver esse perfil. Mas eu conheço muita gente que é criativa, mas que o sistema prende, ele acaba não conseguindo fazer nada. Mas quando a empresa me solicita uma pessoa criativa, aí ela tem que estar disposta a desenvolver, que esse é o papel do supervisor, né? Desenvolver esse potencial dentro da empresa. Então, fica também, a parte do IEL é selecionar uma pessoa com potencial criativo e a parte da empresa é desenvolver esse potencial criativo. Por isso que hoje em dia a gente percebe o jovem mudando tanto de uma empresa para outra. Se ele se sentir muito preso em uma, ele vai buscar outra oportunidade. Mudou muito isso. Antigamente era o contrário, né? Quanto mais tempo numa empresa, a pessoa era bem mais vista, né? Exatamente. Hoje mudou muito, né, José Vieira? Exato. Você tem um movimento até favorecido aí ou impulsionado por uma questão de necessidade do momento econômico atual que nós passamos, né? Que efetivamente você tem vários movimentos migratórios aí de ação, né? Tanto de jovem como profissionais já inseridos no mercado. Então, há uma crescente uma crescente iniciativa, né, de jovens, por exemplo, que estão empreendendo, que não estão indo para as organizações executar uma função como empregado, como funcionário daquela organização, né? E isso a gente pode avaliar com alguns indicadores que são
que são até mundiais, existe uma pesquisa, né, que é a pesquisa talvez principal sobre empreendedorismo no mundo. A pesquisa editada pelo tal do GEM, né, o Global Entrepreneurship Monitor. Ele monitora, é um relatório global sobre empreendedorismo no mundo. O dado de 2016, que é o último dado disponível, essa pesquisa começou lá em 99, o Sebrae usa muito nos seus relatórios, suas análises sobre micro e pequenas empresas, e ela tem alguns dados interessantes sobre o Brasil, que aí ele faz a gente refletir um pouquinho sobre o caminho que o jovem talento vai perseguir nessa jornada. E um pouquinho vai mexer com essa parte de criatividade e inovação, que a gente vai ver que tem uma carência, né? Se a gente for levantar o dado de 2016, o Brasil ele é o terceiro num rol aí de 65 países participantes dessa pesquisa, 65 maiores países, né, do PIB mundial, o terceiro que mais empreende. O Brasil é o terceiro país que mais empreende. Desde percentual. Quando está em terceiro? Tem muito tempo ou já pulou para o segundo? Porque diz que crise faz a pessoa ser empreendedora logo. O dado de 2016 pode ser que na pesquisa de 2017 apareça uma posição diferente, mas 2016, que é o recente, né, que é do ano passado, que é o fechamento do período, terceiro. Mas é o terceiro em quê? O terceiro em percentual da população entre 18 e 64 anos que empreende um novo negócio, com um esforço inicial ou já consolidado para abrir um novo negócio. Então isso é bom, ou seja, o Brasil está empreendendo muito. Só que tem um outro índice também que é irmão desse, que é o Índice Global de Empreendedorismo, que aí já mede a qualidade desse empreendedorismo, né? Ele já é um índice composto por alguns umas subvariáveis lá que mede um pouquinho da parte de atitude, habilidades e aspiração. Está empreendendo em quê? Está empreendendo em que qualidade? E aí o Brasil já cai para número 98, posição 98, na qualidade desse empreendedorismo. É muito empirismo que a gente está fazendo? Exatamente. Significa o quê, Guilherme? O nosso empreendedorismo ele perde muito em qualidade, ele perde muito em inovação para países mais desenvolvidos. Países nórdicos, por exemplo, né? Noruega, Suíça, Suécia, Dinamarca, eles são... Para ter isso, inovação principalmente, por exemplo, tem que ter conhecimento, né? Sim, exatamente. Buscar conhecimento através de cursos, né? Exatamente. Então, aí acaba o quê? Acabamos com um movimento maciço até de empreendedorismo, porque o terceiro lugar é bom, mas é um empreendedorismo de serviços, na sua grande maioria, simples de pouco valor agregado. Entendi. Por exemplo, alimentação. E que não se sustenta por muito Isso, tempo, né? Alimentação. A gente tem um movimento muito grande aí, se a gente vê hoje em qualquer praça que a gente vai, nós temos lá food trucks, né? Nós temos lá a banquinha lá que muitas vezes tá no mercado informal, mas às vezes o profissional, aquele dono daquele pequeno negócio, ele saiu, ele se desligou de uma indústria tal e foi abrir aquele pequeno negócio como alternativa, como necessidade para responder a um cenário de crise, mas com um serviço básico de alimentação, que não quer dizer que não seja importante para a gente, mas ele é básico em termos de agregação de valor. Né? Então, daí a importância do Brasil, que já está bem nesse índice de empreendedorismo, mas é um empreendedorismo por necessidade, por questão de sobrevivência, vamos colocar assim, aumentar a sua posição, né, o seu indicador do empreendedorismo, da qualidade empreendedora, que é o empreendedorismo de países que efetivamente empreendem, mas empreendem com negócios de alto valor agregado, empreendem com profissionais e negócios, né, carregados de inovação, né, e que muito atendem ao mercado externo pela característica do seu negócio. Daí um pouquinho, né, puxando aí a temática do Fórum IEL de carreiras, né, a última edição agora, essa edição de 2017, que teve a temática forte de falar sobre tecnologia, de falar sobre inovação. A tendência do profissional está antenado, está efetivamente buscando a inovação mesmo, seja a inovação para dentro, e não estamos falando só que vai se restringir a um perfil inovador para abrir um negócio próprio, né, para empreender um negócio próprio, porque tem também a atitude empreendedora interna dentro das organizações e também para ter a questão da criatividade, a inovação para os processos internos das empresas que efetivamente ele pode estar na condição de empregado e funcionário. Dentro da internet você tem, igual vocês falaram no início do programa, né, tem muitas ferramentas, tem um mundo de ferramentas ali e as pessoas estão usando para questões pessoais, né? Marketing pessoal, inclusive mal feito, né? Exatamente. Das redes sociais. A questão da educação, do conhecimento que eu estava falando. Eu estou vendo aqui que o IEL, ele oferece cursos, né? Aqui eu estou com um folder aqui de curso de educação à distância.
O que vocês oferecem mais para as pessoas? No início do programa você falou que para quem está empresário, né, busca mais conhecimento, vocês têm cursos também para isso, né? Sim. E o que é presencial, esses outros? Isso, os cursos do IEL, né? Naquele eixo de desenvolvimento de carreiras. Nós temos os cursos da área de educação, ofertam cursos em gestão no mercado em geral, né? Desde qualquer área da gestão das empresas, né? Aperfeiçoamento em qualquer área da gestão, cursos na sua grande maioria, cursos livres, né? Voltados para o aperfeiçoamento em gestão. E como é que a pessoa tem acesso? Pelo site? Pelo site Qual do é o IEL, site tem toda a grade dos cursos, né? O www.iel-es.org.br. Aí vai achar lá três grandes áreas, né? Que é a área de estágio, que é a área de educação e a área de consultorias, que é gestão. Então, dentro da área de educação, por exemplo, clicando na área de educação, tem toda a grade dos cursos disponíveis no período. Cursos, na sua grande maioria, de curta, média e longa duração. Quando eu falo média duração, cursos de curta até 40 horas, média acima de 40 horas até 360, não chegando a 360, e de 360 acima, nós estamos falando de curso de pós-graduação, que são MBAs ou pós-graduação, que o IEL faz em parceria com algumas faculdades. Se eu voltar com o Luiz aqui, essa questão que está no site, quando tem lá o estágio, o portal do estágio, é para qualquer pessoa que esteja fazendo o curso, mesmo não fora do sistema Finis? Para qualquer pessoa. A gente oferece, né, as vagas de estágio. O estudante ele precisa ter o cadastro no nosso site, né, e precisa estar matriculado, regularmente matriculado na instituição de ensino, porque o estágio, né, legalmente falando, ele precisa desse vínculo com a instituição de ensino que é a soberana. Então, o estudante ele pode, a partir dos 16 anos, se cadastrar no nosso site e toda vez que tiver uma vaga dentro do perfil dele, ele recebe essa notificação direto no e-mail, informando que existe uma vaga dentro do perfil. Você falou que a partir dos 16 anos, mas é só para ensino médio, ensino superior também? Não, a gente atende médio, técnico e superior. Ah, tá. Interessante. Eu quero agradecer a presença de vocês, estão me dando o final do programa, mas a conversa mostrou que é preciso ter conhecimento, né? É preciso procurar, no caso do estágio, se adequar ao que a empresa, ao que a fábrica precisa, se ele quiser se colocar no mercado de trabalho. Né? Tem mais alguma dica para deixar? Utilizar as redes sociais a seu favor, eu acredito que seja muito importante. Sim. Porque hoje em dia o jovem utiliza a rede social para se mostrar, às vezes, de uma forma não tão apropriada para uma vaga de estágio ou para uma vaga de emprego. Então, as empresas hoje em dia já selecionam utilizando essas ferramentas também. Sim. Então, o jovem ele precisa saber o que colocar, como se portar numa rede social para concorrer com outros jovens que utilizam essa ferramenta a seu favor. E dentro da tecnologia da informação, que foi o foco do último fórum de carreiras do IEL, é bom ficar atento a esses novos negócios que a gente pode encontrar e pode oferecer para a internet, né, Zé Vieira? Exatamente. E também, de forma geral, estar atento e estar preparado para alguns desejos e resultados globais das empresas de forma geral, seja o pequeno negócio, o médio negócio, a grande empresa, que de qualquer forma o profissional ele tem que estar, digamos, preparado, né, em termos de produtividade, que é, digamos, um anseio principal da indústria e do mercado em geral. Então, hoje, falar de produtividade é falar de uma necessidade principal das organizações aqui do Brasil, né? Eficiência. Então, um profissional que tem, digamos, uma atuação eficiente no seu dia a dia, uma organização, ele consegue entregar mais com menos recursos, é um profissional hoje, digamos, desejado. E também a pegada da inovação, certo? Ou seja, a questão de inovação, né? E aí a gente fala de inovação de forma muito global, mas a gente fala de dois tipos de inovação, que é aquela mais radical, a empresa desenvolveu um novo produto completamente inovador no mercado. Ou seja, o mercado não tem, e efetivamente você resolveu um problema de alguém, um problema de um usuário, de um cliente que ainda não tinha sido resolvido. Ou, efetivamente, uma inovação incremental, que é aquela inovação um pouco mais simples, que é efetivamente você mexer num processo interno seu que te dê um resultado
Lembrar que inovação não é somente na área de tecnologia. Exatamente. Né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no programa Oportunidades, falando sobre carreiras profissionais. Eu espero que a gente tenha deixado algum recado para alguém, que alguém possa, a partir do programa como esse, se inserir melhor no mercado de trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua audiência também, pelo espectador. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.